uma coisa que eu descobri, a maioria dos casamentos, eles não acabam por falta de amor, mas acaba por falta de hormônio. Porque o hormônio vai alterar muita coisa. Altera o cérebro, faz você ficar esquecida, a falta dele, faz você ficar esquecida, faz entrar em Alzheimer, muda totalmente, ou seja, você perde uma qualidade de vida e você tá jovem, você com 50, 60 anos, você é jovem. Se você se permitir, você vai viver a melhor fase da sua vida. Toda doença, ela começa e ela termina no intestino. Então, jamais podemos fazer reposição hormonal sem fazer a desinflamação do intestino, focando nessa mucosa intestinal, na desbiose, alteração da flora intestinal e modificar o que ela come, começar a fazer ela mudar o estilo de vida. Tanto fazer exercício como focar no sono, em ter um sono reparador, que é a coisa que mais adoece também. É a pessoa, é o estilo de vida que cada vez mais está mudado, né? Com muitas luzes brancas, muito LED, muita tela. Sim. E isso vai alterando. Aí, quando você altera o cérebro, você também altera todos os hormônios, que o comando vai daqui, do cérebro, né? Olá, poderosa! Seja bem-vinda a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, um espaço feito por e para mulheres em movimento. Hoje, a nossa conversa é com uma médica que entende que saúde vai muito além do corpo, doutora Vaelma Mello. Ela é ginecologista com especialização em nutrologia e reposição hormonal e tem transformado a vida de muitas mulheres, especialmente após os 40. Doutora Vaelma se formou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e sua trajetória ganhou um novo rumo após o diagnóstico do filho caçula. Foi na busca por tratamento que ela conheceu na Itália a neuromodulação cerebral com tecnologia REAC, uma técnica que hoje ela aplica em pacientes com autismo, Alzheimer, fibromialgia e outras condições. Se você sente que está precisando recuperar energia, equilíbrio e bem-estar, esse episódio é para você. Vem com a gente, já chama as amigas, deixa aí o seu like e vamos conversar e aprender muito com a doutora Vaelma Mello. Seja muito bem-vinda, doutora Vaelma. A gente fica muito feliz em trazer uma profissional tão competente, tão humana, né, e que ajuda tantas pessoas. Então, Elas Têm Poder, ele existe para isso, né, para a gente levar informação de qualidade para as mulheres que nos assistem. Então, fiquem à vontade e vamos juntas aqui bater um papo bem leve, entendendo que nós somos canal aqui, né, para levar esse poder, despertar esse poder para essa mulher. E eu já quero iniciar aqui nossa conversa lhe perguntando por que você escolheu essa área, né, a ginecologia, para trabalhar. Primeiro, eu quero agradecer, estou muito feliz em estar aqui no seu podcast tão famoso e, assim, você tem um propósito de realmente elevar aí o poder que as mulheres têm no mundo, né? Obrigada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando e eu quero contribuir com muitas informações interessantes e úteis para cada uma das mulheres. Sim. E aí, por que você desde criança já quis ser médica? Tinha vontade de ser médica? Conta um pouquinho. Eu nunca pensei em ser médica, eu queria ser juíza. Meu sonho era ser juíza. Olha aí. Então, eu, assim, eu sou uma piauiense que desde pequena fui para Petrolina, Pernambuco. Não conhecia a capital do Piauí. Então, minha vida toda foi no Pernambuco. Fui para Petrolina, de Petrolina eu fui para Recife com o sonho de ser juíza. Então, eu estudei direito, fiz direito até mais ou menos o 5º período. Mas, na mesma época que eu fazia direito, eu também fazia medicina. Eu comecei a estudar medicina, mas, assim, minha irmã queria medicina, ela hoje é dentista, e ela queria medicina, e eu comecei a querer estudar também a área de ciências, da saúde. E eu fiquei apaixonada. Então, logo eu decidi que eu não queria mais ser juíza e ia seguir. Eu tinha que escolher uma, que estava ficando muito cansativo aquilo. E eu fiquei apaixonada. Quando eu entrei de cara, eu fiquei apaixonada pela medicina. Legal. E eu decidi, no meio do curso, que eu queria ser ginecologista. Por quê, né? Eu queria tratar a vida das mulheres, transformar a vida das mulheres. Porém, quando eu
me formei e fiz a especialização, a residência médica em ginecologia, comecei a tratar de uma forma tradicional as mulheres. E eu ficava frustrada porque não conseguia trazer a mudança que eu tanto queria, que eu tanto desejava nas mulheres. Era sempre a mesma coisa que a gente tinha para elas. O quê? Medo do hormônio, era hormônio sintético. Então, assim, com isso você não conseguia transformar. E eu fui buscando mais conhecimento, mais especializações, pós-graduação. E com isso eu fui vendo que eu queria tratar pela causa, ou seja, buscar a cura das doenças nas mulheres e tratar pela causa. Assim, eu consegui, através também da medicina integrativa, trazer uma vida bem diferente para essas mulheres. Legal. Conta, então, para a gente um pouco o que é a proposta desse tratamento. Por exemplo, as mulheres 40+, na sua grande maioria, estão entrando ali na menopausa, não é isso? Antes da menopausa é puerpério, não é o nome? Não, puerpério é quem tem neném. Climatério. A partir de 40 anos, a mulher está entrando no climatério. O que é a fase do climatério? É a fase que está em alteração hormonal, ou seja, é aquela fase que a mulher vai em altos e baixos. Começa a falhar a menstruação? Ainda nem falhou. Muitas delas, a menstruação está vindo normal, mas ela começa a ter ansiedade, insônia, irritabilidade, a pele fica começando a ficar seca, o cabelo vai ficando mais fino, mais fraco, e ela vai começando a perder libido, a perder o desejo até pela vida. Sim. E mais ou menos com 50 é que ela vai entrar na menopausa. Que menopausa é a última menstruação. A gente considera menopausa a última menstruação, mas para dar o diagnóstico ela precisa estar 1 ano sem menstruar. Uhum. E então, essa fase que antecede a menstruação, que é de muitas alterações hormonais, e eu até costumo dizer que é pior do que entrar na menopausa, é o climatério, porque ele é uma fase de turbilhão, de muitas alterações nas emoções da mulher. Pois é, isso que eu ia falar. Às vezes a mulher até pega a fama, né, de ser mais instável emocionalmente, mais não sei o que do que o homem. De ser grosseira, de ser chata. A gente tem essa dinâmica diferente. E às vezes quando a gente não se conhece, né? O organismo da mulher é diferente. Eu trato muito hoje, lá na minha clínica, casais. Sim. Então, o organismo da mulher é diferente. Ela tem o ciclo hormonal ali, o ciclo da menstruação. Então, ela vive, numa semana ela está com um determinado hormônio nas alturas, na outra semana, esse hormônio que estava alto já está baixo e começa a subir outro hormônio. Por exemplo, você, no início, primeiro dia do sangramento, você vai estar subindo ali o estradiol. Sangrou, então, nessa fase de 1 a 2 dias, está subindo o estradiol, que é o principal hormônio para a mulher. É o grande maestro da vida de uma mulher. E logo depois, com 10 dias, ele já está caindo e está subindo a progesterona, que é o hormônio ali da libido. Uhum. É o hormônio considerado para a mulher gestar, da gestação, mas ele está ligado ao bem-estar, ao foco, ao sono reparador e também, principalmente, à libido. Muita gente que pensa que a libido da mulher está ligado diretamente à testosterona. Sim, e também. O principal é a progesterona. Interessante, entendeu? essa informação, porque eu achava que era a testosterona. Não, é a progesterona. Lógico que no organismo feminino é diferente do homem, porque ela precisa que todos esses hormônios estejam sincronizados, ou seja, funcionando ali em harmonia. Eu costumo até dizer assim, que é como uma orquestra. Sim. Se você tiver um dos instrumentos desafinado, ele não vai ter o show. Não vai ter a mesma beleza, então, né? Se tiver um desses hormônios, estradiol, estriol, a progesterona, a ocitocina, a testosterona, se um deles estiver desajustado ou em queda, não estiver num equilíbrio, vai acontecer que ela não vai ficar bem. Tá. Entendeu? Você falou que o estradiol é o... Grande pelo que eu maestro. entendi, é o principal, né? É o principal. O que esse hormônio, ele traz de benefícios para a mulher, né? E, consequentemente, o que a mulher que está com esse estriol baixo, ela vai ter de prejuízo? Olha, para que a gente entenda ele é uma coisa principal. Ele é o hormônio
de maior proteção cardíaca. Se você está com estradiol baixo, você vai ter um risco muito maior de infarto, de AVC e de Alzheimer também. E trombose. Por que que você vai ter o risco de AVC, de infarto? Porque ele está diretamente ligado na proteção e na elasticidade dos vasos. Quando a mulher está com queda de estradiol, você vai perdendo a elasticidade dos vasos. Então, imagine, se você perde a elasticidade e você sobe a pressão, o fluxo do sangue nas artérias vão passar muito mais rápido. E então, o que você precisava ter uma elasticidade de ida e volta ali dos vasos, não vai ter. O que é que acontece? Vai romper mais fácil. Então, ela tem o maior risco de AVC, entendeu? Aí, por isso que a importância de repor o hormônio. Você não tem que se preocupar só com os sintomas. Tem gente que passa já uns anos da menopausa e diz assim, não, já me acostumei, já estou bem. Porque você vai em alguns médicos e eles não estudaram a fundo sobre o hormônio e passa o medo para a mulher que vai dar câncer. E, assim, eu morro de pena quando eu vejo isso, quando chega uma mulher na minha clínica com medo de fazer o hormônio. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante e que faz muito bem para a mulher, ela se sentir bonita, ela se sentir com energia, né? E tudo isso, esses hormônios desequilibrados, eles trazem essa mulher para o recolhimento. Às vezes, eu tenho um trabalho voluntário que eu faço de escuta das pessoas que chegam nesse local. E muitas vezes a mulher chega relatando isso, né? Que está depressiva. Eu estou depressiva, minha vida não tem graça. Primeira coisa que eu pergunto, você tem ido ao seu ginecologista? Como é que está a questão hormonal? Porque por que eu pergunto isso? Eu não sou médica, mas a minha mãe, em uma época, teve uma depressão e ela ia para psiquiatra e tomava remédio e nada estava acontecendo, não melhorava. E até que um médico integrativo também, eu conversando e tudo, ele falou, olha, eu acredito que essa depressão aí é hormonal, tem causa hormonal e tal. E aí começou, né? Então, assim, como é importante a gente ter o conhecimento, né? Porque muitas mulheres não têm esse conhecimento. A gente vê só falar mal da reposição hormonal, né? Muitos falam, não, pode dar câncer, é muito ruim, não sei o quê. Não, eu vou tratar aqui de forma natural. Por exemplo, os fogachos, né? Da menopausa. É por isso que quando chega uma paciente que ela procurou algum profissional que, de certa forma, colocou medo nela, e a gente vê que a necessidade, que o corpo está gritando, pedindo hormônio, aquele corpo está gritando ali, pedindo hormônio, e ela vai só focando em mudar só os sintomas, porque quando você tira os fogachos, diminui muitas coisas ali, a irritabilidade dela, porém não diminui nada do risco cardíaco. Pois é. Aí, por isso que a reposição hormonal vai lhe dar uma grande proteção cardíaca. E, pasme, essa é uma notícia muito boa, porque, assim, um hormônio isomolecular, ou seja, o hormônio base, que é o hormônio seguro de se fazer na mulher, ele vai tirar a mulher do risco de câncer. Olha aí. E o que dá mais risco de câncer de mama não é reposição hormonal, é gordura. É o aumento de peso, é a obesidade. Então, uma mulher que tem uma gordura visceral aumentada, ela tem uma grande chance, o risco dela de ter câncer é muito alto. É muito alto. Então, muito maior do que ela fazer uma reposição hormonal. Agora, a reposição hormonal, que realmente dá câncer, que é aquela antiga lá que faziam, e muitos ainda fazem hoje, é uma reposição sintética. É aquela reposição com hormônio sintético. O que é o hormônio sintético? O hormônio sintético é um hormônio que é modificado ali quimicamente, ou seja, e ele é extraído de urina de égua prenha. Então, ele não tem nada das ligações estruturais e molecular do hormônio humano. Aí você faz um hormônio bioidêntico, isomolecular, ele é quimicamente, e as moléculas são muito parecidas com a molécula de humano.
Então, Pois por isso é. que ele é mais seguro. E ele Pois tira você do risco. Existe essa dúvida mesmo, né? Entre o sintético e o bio, como é? bioidêntico, que é Bioidêntico. isomolecular. E uma vez eu vi um médico, uma médica, não lembro, falando assim, olha, é tudo sintético. Porque é o seguinte, ele é feito também, tanto o isomolecular, como ele é feito, todos são feitos em laboratório. Mas quando você pega o sintético, ele é quimicamente modificado e ele é extraído Dessa a urina. urina de égua prenha. Meu Deus. E o isomolecular, ele é extraído de plantas. Ele pega as substâncias mais parecidas com o de humano. Interessante. E Entendeu? eu não sabia dessa informação, então, muito interessante. Mas ele é também feito em Ele laboratório. também é feito, só que ele é mais compatível, né, com o nosso organismo. Exatamente. Legal. E aí, na sua clínica hoje, então, além de você tratar mulheres, né, você também diz que trata os homens, os maridos das mulheres, por conta da medicina integrativa, é isso? E também reposição hormonal. Eu trato muito homem porque eles vêm acompanhados. Assim, vão levar as esposas, né? Não, geralmente é as esposas que trazem. Ah. Ou um amigo que indica. Eu tenho muitos pacientes. Se você for lá, você não vai ver um consultório de uma ginecologista tradicional, não. Eu não faço a ginecologia tradicional. Ah, entendi. Entendeu? Eu foco em emagrecer o organismo, desinflamar, porque toda doença, ela começa e ela termina no intestino. Então, jamais podemos fazer reposição hormonal sem fazer a desinflamação do intestino, focando nessa mucosa intestinal, na desbiose, alteração da flora intestinal e modificar o que ela come, começar a fazer ela mudar o estilo de vida. Tanto fazer exercício, como focar no sono, em ter um sono reparador, que é a coisa que mais adoece também. É a pessoa, é o estilo de vida que cada vez mais está mudado, né? Com muitas luzes brancas, muito LED, muita tela. Sim. E isso vai alterando. Aí, quando você altera o cérebro, você também altera todos os hormônios, que o comando vai daqui, do cérebro, né? Muito interessante. Estou gostando muito da conversa aqui, porque, assim, às vezes a gente acha que sabe, mas ainda tem muita coisa para aprender, né? E com relação a essa questão da reposição, quando você estava falando aí da questão da gordura, né? Da gordura visceral e do que a mulher come, às vezes a pessoa acha que você vai fazer uma reeducação alimentar, por exemplo, só para ficar com o corpo esteticamente bonito. Mas é muito mais além, não é isso? É muito mais além. Porque... Na hora que você... E assim, não é emagrecer. É você mudar a sua composição corporal. É você focar em eliminar a gordura e construir músculo. Músculo é vida. É outra coisa que a mulher acima de 40, acima de 50, precisa se preocupar. Ela precisa se preocupar em construir músculo e na saúde óssea também, que caminham conjunto, não estão separadas. Não é fazendo a reposição de cálcio. A alimentação do Brasil, ela já é rica em cálcio. Porque na hora que você faz reposição de cálcio, você corre um grande risco de calcificar as artérias e calcificar as articulações. Então, você precisa repor outras vitaminas, como a vitamina D, a vitamina K2, a vitamina A, a vitamina E. Então, é um conjunto de coisas e de conhecimento que você precisa ter e passar isso para o paciente. Hoje, o nosso tipo de paciente que vai procurar essa medicina de longevidade, essa medicina de focar realmente na saúde e não na doença, é um paciente que estuda, é um paciente que busca informações. E quando chega um lá que não sabe de nada, aí você primeiro vai dar uma aula, vamos dizer difícil, assim, né? É muito difícil chegar. Né? É muito difícil chegar. Quando chega, eles já pesquisaram tudo, eles já vêm sabendo do que quer, entendeu? Não é aquela consulta tradicional. Sim. Que eu vou passar uma receita e ele vai embora e não. Vai acontecer de ter gente que vai lá em busca de uma receita, mas com a receita eu não vou conseguir mudar a vida dela. Então, como é que a gente muda a vida da paciente? Fazendo um acompanhamento junto com uma equipe multidisciplinar, onde tem fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista, tudo para mudar a vida delas. E tá de mãos dadas, porque quando chegar a hora de você desinflamou, chegar a hora de você fazer a reposição hormonal, você precisa estar muito de mãos dadas e com acolhimento com esse paciente e estar vendo constantemente. Por quê?
você precisa, às vezes, aumentar a dose, descer dose e ajustar até chegar no ideal daquela paciente. E o ideal desse mês pode ser que não seja o ideal do outro. Então, realmente tá muito próximo. Mesmo, é um verdadeiro acompanhamento. Interessante. Entendeu? E eu vi também, eu não sei se tem imagens aí, se vocês colocaram as imagens, se chegou a imagem dela. Sobre as técnicas, né? Porque além do seu conhecimento, de todo o know-how que você tem em tratar, né, essas pessoas, homens e mulheres, né? A gente está falando aqui de mulher, mas lógico, vamos dizer assim, o homem, o marido, né? Ele termina entrando aí nessa história. Porque você pode perguntar como é que ela, ginecologista, está tratando homens. Sim. Até tem alguns pacientes que brincam. Eu já falei para meu amigo que eu marquei a ginecologista aqui para ele. Já aconteceu, marca, vai. Quando ele disse, o homem vai na ginecologista. Não, ele tá lá e quando chega assim, que olha na parede, aí vê os meus certificados. Aí a senhora é realmente ginecologista? Eu sou. Ele disse, eu pensei que meu amigo estava brincando. Porque ele me mandou. Aí eu vejo que ele fica assim, não, mas eles vão em busca de tratar não a doença, mas em busca de longevidade. De ter uma saúde. De ter uma saúde. Hoje, a maioria, muita gente, ainda a maioria eu não digo, mas muita gente já sabe que precisa eliminar a gordura, que precisa construir músculo e que precisa repor vitaminas, minerais, aminoácidos e hormônio. Então, com isso, ela vai ficar com mais qualidade de vida, vai ter mais longevidade, sim, entendeu? Porque não adianta a gente querer, né? Eu digo muito, eu quero viver muito, né? Se assim Deus permitir, mas com saúde, com vitalidade, com independência. E você, né? não vai viver muito com saúde, com qualidade, se você não tiver fazendo exercício, fazendo uma boa dieta, dormindo bem e repondo hormônio. Olha aí, viu? Vocês prestam atenção. Tá todo mundo aí escutando, ó. De todas as idades, né? Aqui, e quando a gente trata casais, a gente foca muito em qualidade de vida, entendeu? Como é que esses maridos começam a me procurar também? Além de vir indicado por um amigo ou por outro, mas quando eles vêm pelas esposas, é porque ele viu a transformação nela. Ele viu em como era que ela estava, na fase perigosa de vida que ela estava, porque ele conheceu uma mulher. E depois de 40, ele estava convivendo com outra. Ele está convivendo com outra que ele disse, espera aí, eu estou desconhecendo. E quando ela começa a tratar, é bem engraçado, porque muitos ficam esperando lá na sala. E depois passam a ser meus pacientes. E a gente, assim, até essa semana passada eu ouvi de um que ela disse, a senhora salvou meu casamento. Porque eu já ia me separar agora em janeiro. Estava tudo certo que eu ia me separar. E agora estou vivendo uma lua de mel. Então, é isso que eles vivem. Eles resgatam a vida íntima deles. E, assim, uma coisa que eu descobri, a maioria dos casamentos, eles não acabam por falta de amor, mas acabam por falta de hormônio. Entendeu? Olha aí. Acaba por falta de hormônio, porque o hormônio vai alterar muita coisa. Altera o cérebro, faz você ficar esquecida, a falta dele, faz você ficar esquecida, faz entrar em Alzheimer, muda totalmente, ou seja, você perde uma qualidade de vida e você tem... você está jovem, você com 50, 60 anos, você é jovem. Se você se permitir, você vai viver a melhor fase da sua vida. Mas você precisa querer, precisa se permitir. E, assim, só na força, não, eu não quero isso e não vou me permitir a mudar de vida, a usar hormônio, a usar suplementos, porque eu já como bem. Só a alimentação não é suficiente para repor as vitaminas. Às vezes é uma crença, né? Que a pessoa acredita, não, é porque eu estou comendo aqui uma fruta, eu só como coisas saudáveis, mas a gente não consegue repor na quantidade, né, que precisa, que o nosso organismo precisa. E além de tudo, de toda essa conversa aqui que a gente está tendo, existem também hoje, né, graças a Deus, muitas tecnologias. E eu queria que você falasse um pouco, porque muitas das mulheres e até homens que estão aqui nos assistindo, de repente estão escutando isso pela primeira vez, né? Não sabe que existem essas possibilidades, essas tecnologias, esses tratamentos. Então, para que mais pessoas tenham acesso de alguma forma, pelo menos começando a entender, né? E a saber que nem tudo está perdido, que dá para a gente organizar as coisas de novo, né? Que dá para viver a melhor fase da vida. Que dá para viver. Eu vou completar 55 anos.
E eu me sinto muito bem, Muito graças bem. a Deus, mas eu quero ficar melhor ainda vou lá, né? Vou marcar lá minha consulta para ver como é que tá tudo direitinho. Eu faço a reposição hormonal, mas pela maneira como você está falando, né? Eu já achei mais interessante de ver outras coisas, se está tudo ok, né? As vitaminas, os minerais e tudo, que às vezes a gente diz, não, mas está tudo bem comigo, não estou sentindo nada. E a gente tem visto muito, a pessoa diz assim, fulana infartou. E chega numa fase da vida, né, que você começa a ver essas coisas, até das pessoas conhecidas. Eu perdi uma amiga, tenho acho que uns Jovem. 2 anos atrás, na época da pandemia. Ela tinha seus 40 e pouco, eu acho. E, de repente, estava bem tudo, de repente só soube da notícia que ela tinha infartado. Então, é sério, né? Então, por falta de um conhecimento, tá né? Disso que você falou aí do hormônio, que ele enrijece as artérias e as né? veias, a parede. Você perde a elasticidade, porque elas têm uma elasticidade. Então, ele perde a elasticidade. Conforme vai diminuindo a quantidade de estradiol no organismo, vai perdendo. Imagine um elástico. Quando ele perde ali a força, porque quando ele está bem, ele não vai e volta, pronto. É as artérias. Se você faz isso, ele não volta. Então, assim, não tem mais aquela elasticidade de antes. Entendeu? Muito interessante. Me diga, então, que tipo de outros tratamentos tem, além da reposição hormonal, para que essa mulher, né, enfim, envelheça, viva bem, enfim, durante muito tempo? Eu sempre fui muito fã de tecnologias. Eu adoro tecnologias. Então, eu tenho muitas tecnologias lá na clínica que nós somos pioneiros aqui no Piauí. Por exemplo, o laser íntimo, o laser Mona Lisa Touch. É um laser fantástico. Ele tem vários tipos de ponteiras, de aplicadores, onde você pode fazer desde facial, pálpebral, estrias e tem as ponteiras íntimas. Sim. O que é que ele pode beneficiar uma mulher acima de 40 ou uma mulher que tem queixa vaginal, uma mulher que teve parto, tanto o parto normal como o parto cesáreo. E porque assim, a gente diz que a queda hormonal só acontece depois de 35, vai acontecendo depois de 35. Porém, aquela mulher que usou anticoncepcional de 18 anos até 30, o que é que acontece? Ela ficou dos 18 aos 30 em menopausa medicamentosa, bloqueada. Então, ela está com tudo alterado também, perdeu também. Ela jogou o estradiol dela lá para baixo, porque o anticoncepcional também ele é sintético. Sim. E aí o que é que ele acontece? Vai diminuir essa elasticidade, aumenta o risco também de AVC, de infarto e tudo. E quando você pega uma mulher dessa que já vem com alteração, ela também sofre na região íntima. Sim. A elasticidade da vagina vai mudar totalmente. E vai ressecando. Então, assim, isso vai contribuindo para ela não cair a libido e ela não querer ter ela relação. Não quer sentir dor, né? Porque ela vai ter ardência, ela vai ter dor, ela vai ter um desconforto. Em vez de ser a hora de prazer, vai ser uma hora de desconforto. A hora do tormento, né? Eu quero até aqui contar uma história que não é que seja engraçada, mas foi do jeito que ela falou. Eu estava num salão e tinha lá uma mulher lá, eu até conheço ela de vez em quando eu estou lá, ela está lá também. E aí ela é casada com um homem mais novo do que ela, há alguns anos, não sei quantos, mas é um tempinho bom. E aí ela dizendo, mulher, eu amo meu marido, mas olha, quando ele... Aí ela tá vivendo a menopausa, né? Aí ela, mas quando ele vem para perto de mim, olha, eu já fico me tremendo, eu já fico ansiosa, eu já fico... Porque ela não quer, porque ela disse que dói. Porque ela tá vivendo essa situação. Em vez de ser um momento de prazer, está sendo um tormento para ela. Entendeu? Tenho certeza que ela não está fazendo a reposição hormonal correta. Ela nem está fazendo. Aí, amiga, você já foi procurar uma médica, um ginecologista para fazer reposição? Não, porque eu tenho medo, porque diz que dá câncer e tal. Porque a maioria, e até muitos médicos estão Dizem botando medo. isso. Colocam medo na pessoa. Mas o hormônio, quando você faz de forma segura e correta, ele vai trazer grandes benefícios para a vida da mulher. Vai transformar a vida da mulher. Então, não tem que ter medo, tem que estudar. O médico ele não tem que ter medo de hormônio, ele tem que estudar, e se ele não souber, e ele não quiser, ele não
tem que atormentar a vida das mulheres nele. Tem que ser bem humilde e sincero. Olha, eu não sei. Eu vou encaminhar para uma pessoa que sabe e faz com segurança que vai transformar a sua vida. Mas não é isso que a gente vê na maioria das vezes, entendeu? Com certeza. Então, essa parte aí, que é da vida sexual da mulher, né? Ela fica toda bagunçada. Fica e do toda casal. E do casal. Bagunça dos dois e muitas vezes ele procura outro, porque ele não tá... Quer fazer, por mais mas que ele ama, e por mais que ele ama... Não é justificando, mas a é fisiologia, algo que ele quer, realmente ele precisa. Porque sexo é vida. Então, ele precisa, tanto ele como ela. Mas como ela está alterada, ela não vai ver a necessidade, entendeu? Mas, assim, e a libido de um e do outro é muito diferente. Em si, no normal, eu até comparo aqui. A libido da mulher, o homem é de um jeito, a mulher é do outro. Por exemplo, a libido da mulher está totalmente... Compare aí a libido da mulher com um painel de avião. Você já viu o painel de avião? Não, eu nunca entrei lá na cabine. Ó, para ele decolar, tem que ter um checklist em vários botões. Tu faz um checklist total. Geral, total. Liga, desliga. Depois de tudo, o avião está pronto para decolar. Isso é a libido da mulher. Eita, dá trabalho para os homens. O homem, se você pegar só... É como esse... interruptor de tomada. Ligou, pronto. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, aí vem isso já é o normal. E ela, estando alterada... Ainda é pior. É pior. Mas quando ela se permite, eu vou lhe dizer quando ela se permite a realmente fazer uma reposição hormonal segura, transforma a vida dos dois. E ela passa a viver, porque a mulher com 50 anos, ela está realizada, a maioria dela está realizada no trabalho, a parte... Já criou os filhos, já criou os filhos, mas já está segura. Sim. Só que ela tem a insegurança por conta das alterações que ela vem sofrendo. Quando ela volta a resgatar os hormônios, ela resgata a vida, entendeu? Então, ela vive a melhor fase da vida dela. E, assim, o mais gratificante de ver isso no meu dia a dia lá na clínica é a transformação que a gente vê. Antes, eu ficava muito feliz na transformação da mulher. Hoje, eu fico muito feliz na transformação do casal. Porque eu pego muitos casais, a gente acompanha muitos casais lá. Então, assim, fantástico. Sem falar nos outros ganhos, né? De pele, cabelo, tudo isso... Tudo está ligado. Vem junto no pacote, Vem né? junto no pacote. Tudo está ligado. Legal. Alteração hormonal, alteração de nutrientes, de falta de nutrientes, de falta de minerais. Então, é um conjunto. E você precisa descobrir quais. E se Deus, eu penso muito assim, ó. Tem pessoas que são muito... E tudo bem, cada um vive do seu jeito. Mas tem pessoas que são muito assim da linha... eu vou ser natural, é a natureza, Deus fez assim. Mas se Deus também possibilita que o homem, né, os cientistas e os médicos estudem, pesquisem e descubram forma da gente viver melhor, por que a gente vai viver daquele jeito, sentindo dor, né? Sei lá, com a pele sem vício nenhum e tudo mais, se a gente tem um outro recurso? Então, eu acredito que isso é muito... Eu vejo muito isso, a parte de tecnologia, como você estava falando. Gosta muito, né? Eu gosto muito, eu invisto muito em tecnologia. Em eletroestimulação do assoalho pélvico. O que é isso? Hoje em dia tem uma cadeira que você senta de roupa e ela faz 11 mil exercícios, ou seja, 11 mil contrações supramáximas, tanto no homem como na mulher. E faz um fortalecimento do conjunto de núcleo, de músculo, que é o assoalho pélvico, que você não consegue malhar ele na academia, pelo contrário. Em alguns exercícios ele é prejudicado. E então, com essa tecnologia, você consegue fazer 11 mil contrações supramáximas em 30 minutos. E aí, isso é um tratamento também? Como é um tratamento. São tantas sessões, dependendo da pessoa. Geralmente, 6 sessões. Se você precisa fazer, assim, de ataque, que a gente chama 6 sessões. Depois, você pode fazer umas manutenções uma vez por mês. É como você ir à academia. Se você for malhar 2, 3 meses bem, mas você depois soltar, não vai mais. Vai começar a ficar flácido novamente. Então, tem que ser trabalhar uma área de músculo também, como os outros, tem que ser trabalhado sempre. Porque é uma musculatura muito interna, né? Muito interna. E esse assoalho pélvico, qual a importância dele? Ele é quem sustenta todos os órgãos do abdômen. É a sustentação. Tanto é que, na gravidez, você tende a levar ele para baixo. O peso da gravidez no abdômen da mulher vai levar. Ou então, a gordura em si, o obeso, vai levando ele para baixo. E aí, vai ficando flácido.
com a perda hormonal, com a idade, ele vai ficando flácido. Então, precisa se trabalhar. E ele é responsável pela sustentação do corpo. Por que o idoso anda devagar e sem equilíbrio? Porque tem essa musculatura já fica frouxa, né? Imagina, você pega aqui, tá flácido. Então, imagine no assoalho pélvico, tá flácido, então não vai sustentar. Então, um idoso que faz academia, que malha, que tem toda a musculatura do core. O que é a musculatura, o grupo de músculo do core? É o glúteo, o bumbum, o assoalho pélvico e o reto abdominal. Esses são os músculos da sustentação do corpo. Todo mundo acima de 40 anos tem que se preocupar com o core, porque ele é responsável para manter você bem e se sustentar e correr e ter independência. O idoso, ele vai, quando ele começa a andar arrastado, é porque ele está perdendo essa musculatura. E aí, consequentemente, ele vai começando a perder cérebro. Quanto mais, tem um estudo agora recente, que quanto mais músculo você tem na panturrilha, melhor vai ser o cérebro. Menos Alzheimer você vai ter. Legal. Então, é construir músculo. Olha aí, viu? Bora pra academia, minha gente. Eu brinco muito, olha só. Eu brinco muito com minhas pacientes que se ela chegou a 40 anos e não fez 4 poupanças na vida, ela tem que se preocupar em fazer. São 4 poupanças que assim, não pode deixar de fazer. É poupança de músculo, poupança de osso, porque quando você recupera músculo, você tem que recuperar osso, você tem que fazer o tratamento para ir renovando seu osso de dentro para fora, entendeu? É a poupança de dinheiro. Sim. E a poupança de colágeno. Aí pronto, aí ela está plena. Olha aí. Entendeu? Menino, e aí, tem essa de sentar, né? Tem o laser que você falou. Tem o laser é interessante. O laser, você consegue pegar uma vagina que tem uma frouxidão, que perdeu a elasticidade, que está com ressecamento, que está com a bexiga baixa, que a paciente está perdendo urina quando espirra, ou quando vai na academia, ou quando está sorrindo. Você consegue fazer uma retração, retrair os ligamentos que sustentam a bexiga e retrair a bexiga, fazer uma verdadeira perineoplastia sem você cortar e só retraindo com laser. Renova totalmente a elasticidade. É muito interessante. Então, todo médico que trabalha com esse tipo de tecnologia, com esse laser, não é todo laser íntimo que faz isso. Pois é, isso que a gente queria saber, porque eu já ouvi também mulheres dizendo que fizeram. E não teve resultado. Que não teve, ou então, que queimou. Né, aí é o seguinte, depende do laser, depende da intensidade, e às vezes ela nem queimou, é porque fez mais forte e está esperando retrair. Porque quanto mais forte você faz, mais vai retrair. Mas nem todo laser faz isso, entendeu? Existem vários lasers. Imagine aqui, você tem um Fusca e uma BMW. Você acha que eles vão ser iguais? Eles a mesma velocidade, a mesma potência de motor? Não vão. Então, as tecnologias são assim, você tem que saber qual. Eu invisto muito em tecnologias e eu estudo muito antes de comprá-la. Então, eu quero saber tudo. E tudo que eu faço, meus pacientes, eu faço em mim. Por exemplo, a neuromodulação, eu sou fã. O REAC. Eu sou fã do REAC. Eu faço em toda a minha equipe. Todo mundo que trabalha comigo, eu faço a cada 3 meses. Porque aumenta o foco, melhora o estresse. Você faz com que todo o seu organismo trabalhe em harmonia. Porque quando você regula, a parte cerebral regulou tudo. Sim. E então faz com que tenha um crescimento dos axônios dos neurônios. É muito importante. Então, eu sou fã dessa tecnologia. Por um motivo pessoal também, que foi quando eu fiz todos os médicos. Meu filho menor, ele teve um AVC isquêmico. É até um assunto para outro. Sim, não, mas conte que é importante. Pode ser que alguma mulher ali, né? Ele teve um AVC isquêmico intraútero. Foi uma gravidez super normal, tranquila. E eu vou lhe dizer foi a gravidez que eu suplementei melhor, que eu cuidei da minha alimentação. Então, nessa época, eu já estava fazendo a pós-graduação do Lai Ribeiro, então eu estava conhecendo, realmente foi uma mudança de vida na minha vida, para melhor, abrindo a cabeça, entendeu? Ele ensina muito a gente a estudar e a abrir a cabeça. E quando ele nasceu, eu percebi, uma semana depois, que ele tinha a cabeça achatada. E que ele também não mexia direitinho com ele não tinha força desse lado. Mas
Ao passar do tempo, eu levei a pediatra, não, isso aqui vai passar, é só questão, é porque esse estudo de imagem é coisa da sua cabeça. E eu via que não era o meu primeiro filho, então eu sabia que estava diferente. E aí, com o tempo, eu descobri, eu pesquisei, estudei muito, e descobri que ele tem uma circular de cordão, 2 circular e um nó verdadeiro. Então, deu uma enforcada, fez com que criasse uma área de isquemia, ou seja, faltou oxigênio. E todos os médicos que eu levava, os especialistas, me diziam que ele não ia falar com aquela lesão e não ia andar. E eu não engoli aquilo de jeito nenhum. Aí eu fui buscar. Aí eu fui para a Itália, surgiu uma oportunidade para ir para a Itália, fazer uma especialização em neuromodulação. E eu fui. Aí eu levei todos os exames dele. E lá, ele viu e ele olhou e disse, é gravíssimo. Mas você tem a tecnologia real que você vai fazer nele e vai... a cada 3 meses você vai fazer. Se ele não andar e não falar, existe um protocolo que eu ainda não liberei para o mundo, que você traz aqui para a gente fazer nele. Então, com mais ou menos 1 mês e pouco, ele me mandou a máquina. Eu fiz nele. Quando eu fiz, ele andou no 3º dia. Foi mesmo? E aí, então, eu não... E qual era a idade dele, né? Ele estava com 1 ano e 3 meses. Porque eu busquei muito rápido, eu vi muito rápido. Se eu não tivesse já estudando muito isso tudo, essa medicina que foca na cura, eu não iria ter essa visão de jeito nenhum. Porque todos os médicos diziam isso, ele não vai andar com essas lesões, ele não vai falar. Porém, eu perguntava o que é que ele tinha para desenvolver o cérebro. Nada. Ele vai dar muitas convulsões e a gente vai depois dar anticonvulsivante. E ele nunca tomou um corticoide na vida, ele nunca tomou um antibiótico e ele nunca tomou anticonvulsivante. É um menino normal, é um menino que teve um desenvolvimento muito bom, tá excelente. Ele puxa um pouquinho, ele está com 9 e alguma coisa. Que bom, né? Uma bênção, né? Então, ele toca piano, ele joga futebol, Então, assim, e eu faço a cada 3 meses nele. Então, eu sou fã dessa tecnologia. Então para mim, é um depoimento que eu faço. A pessoa vai numa máquina, entra numa máquina, como é? Não, ele é uma eletroestimulação. Ele faz a partir de pontos da orelha. Tem gente que pergunta, é a acupuntura? Não. A acupuntura, ela bloqueia. Ele não, ele estimula. Então, são pontos específicos que já é estudado há mais de 40 anos lá na Itália, pontos que você liga ao resto do corpo. Quando você faz... por exemplo, lá na clínica, tem pacientes que chegam com sequela de AVC, sem andar, e passam a andar. A gente associa o tratamento com também reposição de vitaminas que vai melhorar o cérebro. Incrível. E, assim, essa história que eu estou contando dele é interessante porque tem muitos médicos que não conhecem. Imagine quantas pessoas passam por dificuldade, passam por sequelas, podendo sair delas, entendeu? Com certeza. Eu mesmo tenho um irmão que tem paralisia cerebral. Ele hoje tem, acho que 38, 39 anos. Eu sempre erro aqui a idade dele, porque a gente pensa que ele é um adolescente. Mas, assim, na época, não existia tanta coisa. Minha mãe não tinha essas informações. Ele foi sentar com 2 anos de idade e segurar o pescoço, porque ele era todo molinho. Enfim, deu muita convulsão e tal. Hoje ele vive em home care. Mas o que eu quero dizer, olha a bênção. É por isso que eu digo, conhecimento, essas tecnologias, se existe no mundo, um propósito tem, né? E os médicos, é o que você falou, e eu vou aproveitar aqui para reforçar o recado. Aquele médico que não sabe... Não diga que não tem jeito, que não sei o quê. Peça para a pessoa procurar outro especialista. Ou então, uma coisa que me dói, quando ele diz, não, isso aí não tem respaldo científico. Quando eu vejo um médico dizendo isso, eu já sei que ele não quer estudar. Exatamente. Eu já sei, porque assim, tá tão fácil conhecimento, vá na internet, pesquisa, porque tem lá. Por exemplo, eu já tenho ele aqui, a tecnologia React, aqui em Teresina, desde 2016, 9 anos. E a maioria não conhece. Exatamente. Entendeu? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Para ver como é importante, né? Falar sempre, em todos os lugares. Porque pode salvar uma vida, né? Pode melhorar a qualidade de vida de alguém. Eu conheci agora a gente fazendo um trabalho agora, meu marido foi em um orfanato. Ele sempre faz uma campanha no final do ano, no Dia da Criança, e agora a gente foi na Páscoa, levar ovo de Páscoa para eles.
E tem crianças especiais. Eu digo, eu quero trazer... Porque a gente tem que transbordar. Já que eu tive a oportunidade de salvar meu filho, eu tenho que transbordar. Eu já organizei que eu quero fazer nessas 51 crianças que tem lá. Por quê? Elas nem todas têm problemas neurológicos. Mas só o trauma já vai mudar, entendeu? Porque quando você faz a neuromodulação, você melhora muito o trauma. O trauma psicológico, o trauma físico, tudo. Então, é importante. Aí eu quero organizando para ir fazer lá neles. Eu acho isso muito louvável aí da sua parte. Eu sempre falo, né, que os profissionais, médicos, enfim, que tenham essas clínicas que têm mais coisas, mais recursos, que pudesse, de alguma forma, né, fazer algo assim, porque, infelizmente, essas tecnologias, esses tratamentos, a grande maioria da população não tem condição. Não tem condição de fazer, porque é caro, né? Porque, são tratamentos caros, realmente. Como todas essas tecnologias que eu falei, elas são caras. Então, os protocolos delas são caros. Sim. Mas eu acho que a gente tem que transbordar. E chega uma hora que a gente tem que transbordar. A gente tem que criar um jeito aí, né? E cada um fazendo do seu jeito, porque realmente ajuda. Quantas mães, né? Às vezes a gente vê uma vez eu vi uma mãe que ela tinha 3 filhos com questões seríssimas. 3, os 3 nasceram assim, né? E a pessoa pobre e tudo. Então, é muito importante que médicos, assim como você e tantos outros que tem aí no mundo, possam, de alguma forma, né, também doar, de alguma forma, seu conhecimento, seus recursos, enfim. Mas, voltando um pouco aqui para a nossa conversa com mulheres. Então, assim, repouso hormonal, essas tecnologias, a modulação que você falou... A neuromodulação com a tecnologia real. Então, quantas coisas podem fazer com que essa mulher desperte o poder, como a gente fala aqui, né? No Elas Têm Poder. E, às vezes, de repente, tem aqui mulheres que estão assistindo que nunca nem tinha ouvido falar disso, né? Então, assim, se você que está aí assistindo do outro lado está achando interessante essa conversa, compartilha esse episódio com mais mulheres, né? Com muitas pessoas, mulheres e homens, como a doutora Vaelma está falando aqui, que os maridos também vão, sabe? Deixa teu like, deixa teu comentário, porque você está, de alguma forma, contribuindo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e ajudar de alguma forma. De repente, tem alguém passando por um problema que, de repente, a doutora Vaelma pode resolver, pode ajudar, pode orientar de alguma forma. A gente vai deixar aqui o @ do Instagram dela, né, para mais informações. Mas você, do outro lado, como eu digo, Elas Têm Poder, ele não é meu, ele é nosso. Então, todos vocês que participam, que se inscrevem no canal, eu aproveito para pedir agora, se você não é inscrita, se inscreva no canal. É muito importante para que a gente possa chegar mais longe, né? Para que o algoritmo entenda que aqui tem muita coisa interessante, né? E que ele pode espalhar isso para mais pessoas. Então, você aí, do seu lado, dando o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando, você está ajudando, fazendo parte de um projeto muito importante, que tem um propósito de levar, né, conhecimento, informação de qualidade para quem quiser assistir, homens e mulheres. Então, desde já, eu agradeço aí, se você já está inscrito, mas peço a sua ajuda para que a gente possa chegar mais longe. E eu quero aproveitar também para falar, né, das empresas que nos apoiam. Aproveitar esse pedacinho aqui de tempo que eu estou falando aqui com o pessoal, aproveitar e agradecer aí a Madame Petit, que é a loja, né, que traz os looks lindos aqui para eu ficar toda poderosa. Então, agradecer aí a parceria da Madame Petit. Se você quer conhecer mais a Madame Petit, né, o que ela pode oferecer, acesse aí, coloque a câmera do seu celular no QR Code que está passando na tela e você vai ver no Instagram deles e entrar em contato, porque realmente é uma loja que tem muita coisa linda, de qualidade, sem falar no atendimento. Eu já sou cliente há muito tempo e realmente recomendo e agradeço essa parceria para que tudo isso aqui esteja acontecendo. Também quero agradecer ao Salão Unique, que também é parceiro aqui do Elas Têm Poder, que acredita nesse projeto e que está junto com a gente aí para levar, né, essas informações, trazer essas mulheres aqui, fazer tudo acontecer. E se você quer também ter mais saúde capilar, vá lá no Salão Unique, que eles têm também um processo bem interessante, o protocolo assertivo da Érica lá, que faz também toda a diferença na nossa saúde capilar. E se juntar aqui com a doutora Vaelma, com as terapias dela, pronto. A gente fica super poderosa, né? Então,
Agradecer essas empresas que nos apoiam. E vamos voltando aqui para a nossa conversa. Doutora Vaelma, então, quando uma mulher busca lá a sua clínica, a maioria chega por essas queixas de menopausa. Elas chegam com queixas assim de fadiga, cansaço crônico, perda de libido, aumento de peso, porque a mulher, quando começa a alterar os hormônios, ela começa, mesmo comendo a mesma coisa que comia há 5 anos atrás. Já não é a mesma coisa. Ela começa a ter dificuldade de perder peso, ou seja, ela começa a alterar o metabolismo. E então ela chega, eu estou comendo pouco, mas continuo engordando. Sim. Entendeu? Continuo inchado. E dores. Dores no corpo todo. Entendeu? Dores no corpo todo também está ligada abaixo do estradiol. Olha e aí, o que é que ela vem sendo diagnosticada? Com fibromialgia. É verdade. Fibromialgia. E quando você começa a repor o estradiol, o que é que acontece? Vai melhorando as articulações e vai melhorando as dores. E os músculos vão recuperando. Muito entendeu? interessante. Já estou me lembrando aqui de algumas mulheres que eu vou avisar sobre esse episódio, né? E elas chegam sem esperança. Elas não chegam lá achando que lá vai ser a solução, não. Ela é como se fosse a última chance. Eu sei, tipo, andei, já estou desestimulada. Eu já ouvi de mulheres assim, que de uma mulher, assim, bem esclarecida, que eu fiquei morrendo de pena. Eu disse, não, você não pode pensar assim. Ela disse, olha, eu acho que mulher só devia viver até 60 anos. Olha. Porque depois de 60, não tem mais para que viver. Eu disse, não, você não pode. E ela achava que jamais fosse resgatar a vida. Entendeu? Olha aí. E hoje, como é que essa mulher está? Está bem, muito bem. Muito bem, graças a Deus. Muito bem mesmo. Tem elas, algum caso assim que lhe chamou muita atenção, assim, de uma transformação que até você se surpreendeu? Tem uma recente, tem vários. Eu tenho vários, assim. Eu tenho daquelas mulheres que antes ficava nessa com medo do marido e agora é o marido com medo dela. O marido ela correndo com medo da mulher. Tem mais ou menos isso. E ele, assim, adorando, mas que... Sim. Não, mas peraí, mas me dá, devagar, deixa eu ter um fôlego aqui. Deixa eu recuperar. E tem um caso bem interessante de um mês atrás, que ela chegou no final do ano e ela veio assim, para repor. Ela já tinha feito uma bariátrica, mas tinha engordado tudo. Ela estava bem inflamada. Ela chegou lá com dores geral. E ela veio com o marido, com os filhos, também com a família. E eles esperando lá, ela entrou. Eu vi todos os exames. Eu faço um check-up, eu peço muitos exames. Então, e aí eu vi que ela precisava primeiro desinflamar. E ela até ficou chateada, porque ela queria que eu iniciasse naquele dia a reposição hormonal. E não tinha condição, porque eu tinha que desinflamar para depois, em janeiro, a gente vai começar. Ela disse, não deixa eu passar o final do ano. Assim, Sim. Não, pelo amor de Deus, doutora, eu estou à beira da loucura. E é assim que chegam. Elas chegam com 5 a 7 antidepressivos, entendeu? Porque, imagina, ela começa depois outro, não faz efeito, mais outro, mas tem que ir na causa, entendeu? E a causa, a maioria das vezes, é hormonal. E aí, ela aceitou, ela viu que não tinha jeito, eu não iria iniciar a reposição, ela naquele estado, naquelas inflamações. E aí eu disse, não, se você fizer tudo certo, o dever de casa, esse final de ano, tudo direitinho, nós vamos começar no início do ano. Aí, pronto. E ela queria se separar. 36 anos. Aí entra, como é que a mulher, em 36 anos, está com a alteração hormonal? Aí eu fui pesquisar. Ela tinha passado 20 e tantos anos... Tomando anticoncepcional. Tomando anticoncepcional. Então, ela já estava na menopausa medicamentosa. Faz sentido muito, né, isso? Aí ela... E outra, ela fez a bariátrica. Quando ela faz a bariátrica, tudo que ela come vai ser absorvido. Por quê? Tirou 80% do estômago. Então, a reposição dela de vitaminas e minerais tem que ser na veia. Não dá mais para ser oral, porque ela vai ser eliminado ali. Então, ele com toda a paciência do mundo, com amor ali, com paciência mesmo. Porém, ela disse, não, a gente não vai seguir, não. Impaciente. Ele é aquele caso que eu lhe disse, assim, casou com a mulher, estava vivendo com outra. Sim. Porque é outra personalidade.
E não é porque ela quer. Ela disse que, às vezes, estourava com ele e ela se arrependia logo em seguida. Mas como foi que eu fiz isso? Como foi que eu... Mas não é. Realmente, as alterações hormonais levam a isso. E a gente começou a fazer a reposição. E ele foi paciente. E ele, como ele monitorou bem, ele sabia o dia que eu ia começar. Ela disse, não, agora eu vou planejar uma viagem. Aí ele planejou uma viagem, ela disse, eu tenho certeza que a gente volta separado. Ela não disse a ele, mas ela disse na cabeça, volta separado. Aí eles viajaram, só que a viagem era para ser de uma semana e ele resolveu ficar um mês, sem dizer a ela, só disse em São Paulo. Eles viajaram o Brasil. Eu sei. E foi uma verdadeira lua de mel. Que bom. Uma verdadeira lua de mel. E ela chegou e disse, doutora, eu resgatei meu casamento. Tanto é que quando eu cheguei, a gente já quis ir para a praia novamente, porque eu pensei que eu não gostava, e eu sabia que eu gostava, mas eu estava sem amor por ele. E voltou. Então, voltou tudo com autoestima lá nas alturas. Ela magra, porque a gente faz questão de emagrecer, entendeu? Eliminar a gordura. Gordura é onde aumenta, onde todas as toxinas do corpo vai. Vírus gosta de gordura, vai ir para essa camada de gordura. Então, por isso que eu lhe disse que quem tem muita gordura, ela tem um risco maior de todas as doenças. Viral e câncer, tudo. É realmente... Incrível, né? Muita entendeu? informação então, interessante. Esse foi um dos casos, mas são vários. Se for, daria história para um podcast com, dá com vários algumas pacientes, né? Com as pacientes. Com as pacientes, para ver depoimento delas, entendeu? Minha gente, a gente está com quanto tempo aí de conversa? 55. Ah, então temos um pouquinho de tempo ainda. Eu me empolgo, minha gente, eu me empolgo. Eu Mas acho que eu falo alto demais, não é não? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, assim, conversando aqui também sobre o seu lado pessoal, assim, o que todo esse seu trabalho, né, essas suas constatações aí, quando vem esses casos e tudo, o que isso, como repercute no seu emocional, né? Como a sua vida tem se transformado, como pessoa mesmo, não como a médica, a doutora Vaelma, mas como pessoa. Como isso tem repercutido aí na sua vida? Isso é o meu maior propósito, certo? Eu tenho uma base familiar muito sólida, tenho 3 filhos, tenho um esposo maravilhoso e, assim, a gente vive muito bem, graças a Deus, mas eu tenho uma missão e ele sempre diz isso. Eu tenho outros negócios, gosto de fazenda, tenho outras coisas, porém, eu sei que a clínica é meu propósito com o próximo, com as mulheres. Depois que teve essa história toda que eu vivi com meu filho, eu também foquei muito na saúde cerebral. Muito. Então, assim, eu transformar a vida das mulheres acima de 40 anos é um grande propósito. Sim. Porque essas mulheres são novas e elas estão, muitas, ladeira abaixo. Perdendo o sentido de perdendo viver, o né? sentido e a vontade de viver. E o cérebro da mulher é muito mais, assim, dinâmico do que o cérebro do homem. O homem, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher não é... Você faz várias coisas ao mesmo tempo, não é? E elas vão perdendo isso. E sem saber por quê. Mulheres de negócios, mulheres famosas, que chegam lá e, não, eu não estou como antes, eu não estou conseguindo, eu não tenho a mesma energia, eu não tenho o mesmo raciocínio. Eu digo, peraí, vamos resgatar isso. Então, quando você resgata, é quando elas também trazem os maridos. Então, quando você resgata a vida delas, a vontade de viver, a vontade de fazer negócio muda também, entendeu? Porque o raciocínio volta ao que era antes ou melhor. Mas ela precisa fazer o dever de casa. Como eu digo muito a elas, não é milagre. Sim. Tem muita coisa que precisa ser feita aqui na clínica. Mas depois eu vou soltar e você vai vivendo. Você tem que estar pronto para o mundo, entendeu? Não pode ficar na dependência direta. Mas precisa estar sendo acompanhado constantemente. Então, para mim, é uma felicidade, é uma gratificação. E eu tenho essa gratidão a Deus de poder ajudar muitas mulheres. Então, isso tudo começou
vamos dizer assim, né? Ou foi mais potencializado a partir da história do seu filho? Não, cuidar das mulheres, eu Já fiz, fazia. eu já cuidava. Só que eu tinha uma frustração, porque na ginecologia tradicional, você não consegue ter essa visão Verdade. integral. Você não tem a visão do todo. Sim. Você aprende só ali, ovário, útero e pronto. E mama. E você fica focado. E eles não estão ali separados. É um sistema, É um né? sistema. Nenhum órgão está separado. Eles estão juntos e um pode atrapalhar. O não funcionamento direito de um pode atrapalhar o outro órgão. Então, se você não, hoje em dia, se o médico não tiver uma visão do todo e estudar o organismo como um todo, ele não vai conseguir ter sucesso no tratamento. Acredito. A não ser que seja área cirúrgica. As áreas cirúrgicas, elas, quanto mais restrito, quanto mais você for especialista só naquilo, melhor ainda. Melhor. Por exemplo, você é ortopedista, você for especialista de mão, melhor ainda. Porque você está tendo mão cirúrgica muito naquilo. Ou em joelho, mas na área clínica, quando você trata da parte clínica, da parte do todo, você tem que focar no todo. Sim. Senão você não consegue trazer o sucesso ali de saúde para o paciente. E aí, pronto, então eu gosto muito, sou muito grata. E quando a mulher aceita a querer realmente transformar a sua vida, Cada resultado que chega vai lhe animando é gratificante, mais, né? muito, é realmente muito gratificante. Muito legal. E não contagia, assim, é meio que contagiante, não é só comigo, Sim, é com a equipe toda. a equipe toda. A equipe vive o paciente. A equipe vive, por exemplo, se a paciente passou por uma separação, passou por um trauma, toda a equipe tem que estar sabendo bem direitinho a cuidar dessa paciente. Porque ela tem algo que está doendo na alma ali. Sim. E além dela estar com todas essas alterações, está doendo na alma. Sim. Então, ela está com autoestima, com tudo lá embaixo. A gente tem que fazer um resgate. Então, se não tiver um propósito de toda a equipe, não funciona. Ela não pode estar ali só porque quer o trabalho, porque quer o emprego. Sim. Ela tem que saber que precisa transformar a vida das pessoas. A nossa missão lá é transformar a sua saúde, é a nossa prioridade. Então, tem que todo mundo ir com a cabeça e com o coração, que nossa missão é transformar a vida das pessoas. Legal. Então, lá vocês têm o quê? Nutricionista? Fisioterapeuta, tem enfermeira, tem técnica de enfermagem. E agora a gente está, assim, abrindo, porque até então só eu de médica. Tem vários parceiros querendo, assim, fazer parceria. Sim. Mas o meu cuidado é como é a visão que eles vão ter. Eles precisam ter também o amor e o cuidado, de cuidar do paciente de uma forma integral. Se ele não pensar assim, não tem dá como. certo, não né? tem como, Realmente. entendeu? Por exemplo, a gente trata muitos pacientes com dores. Seria interessante vir um ortopedista, mas que também tivesse a visão integrada. Né? E se ele for, imagine, se ele for um ortopedista que vai focar, que vai tratar a sua dor com corticoide ou com anti-inflamatório, ele vai estar inflamando você. Então, peraí, se ele não tiver um cuidado, lógico que vai ter certos casos que vai precisar, é como se você tivesse um incêndio e precisar apagar. Mas o tratamento crônico, ele precisa ter um foco no todo, no intestino. Muitas dores do corpo todo estão no intestino. Então, você precisa ter esse conhecimento e querer tratar. Não é fácil. É mais fácil eu passar a receita e te mandar embora. Então, é muito difícil eu querer mudar a sua vida, porque eu preciso também abrir tua cabeça para isso. Conscientizar, né? Conscientizar e falar da importância. Você quer ter longevidade, é mais difícil, mas bora buscar aqui, entendeu? Legal. Doutora Vaelmi, esse nome aqui, né, Elas Têm Poder e tal, eu sempre falo que nós todas somos poderosas. Até no Café com Elas, que é um movimento que a gente tem, um evento, né, presencial de mulheres, a gente sempre, na hora de tirar a foto final, fazer o vídeo, a gente fala, né, somos todas poderosas. E eu acredito que somos mesmo, porque somos filhas de uma fonte muito poderosa, que é Deus. Então, eu digo que cada um de nós, a gente tem nossos superpoderes. E eu queria lhe perguntar, qual é o seu superpoder, assim? Eu sei que você tem vários, mas se você fosse escolher, dentre as suas habilidades, né? Enfim, o que você traz aí, que superpoder é esse que fez com que você chegasse até aqui, né? Descobrisse tantas coisas, ajudasse tantas pessoas e fizesse você ser quem você é, né, hoje?
essa médica que é reconhecida e tal? Eu acho que gostar de pessoas. Gostar realmente de pessoas de verdade. E querer transformar a vida delas. A vida, a saúde. Sim. E buscar longevidade, porque é super possível ter uma longevidade saudável. E para isso precisa usar a ciência, a tecnologia ao seu favor. Então, eu sou muito feliz de ter a oportunidade e, assim, muitas coisas, como aconteceu com a neuromodulação, como aconteceu em conhecer ter facilidade de conhecer outras tecnologias, eu acho que foi uma permissão grande, divina, de ter, assim, a chance de conhecer tudo isso. Então, não é que eu vou me sentir superior a ninguém. Não, eu acho que é uma missão. Deus me deu uma missão e eu você está sabendo ali aproveitar e eu esse tenho negócio. que tratar e cuidar do maior número de pessoas. E especialmente de mulheres. Sim. As mulheres, elas precisam realmente de um maior número de médicos que pensem em cuidar delas de verdade. Legal. Entendeu? E o que para você define uma mulher poderosa? Quando a gente fala aquela mulher poderosa. Cada um de nós tem uma definição, mas para você, o que é uma mulher poderosa? Ela tem que estar de mão dada, de sentimento dado com Deus. Sim. Ela tem que estar... Se ela não tiver focada em Deus, ela não consegue construir uma família sólida, ela não consegue construir um trabalho, não consegue empreender. Ela pode até empreender, mas vai ser seco. Então, para fazer sentido, você tem que estar... Você ter sua base espiritual, ok? A base familiar, aí vem depois a base do trabalho. Com esse tripé aí, você consegue realmente ter poder e ter paz. Verdade, concordo demais com você. Então, assim, queria agradecer muito. Eu acho que tem conversa aí para muitos podcasts, né? Mas, assim, queria muito agradecer. Já tinha lhe visto nas redes sociais, mas a gente nunca tinha conversado. Então, gostei muito de conhecer, né? Mais uma mulher poderosa, porque eu digo muito que aqui também tem sido uma escola, não só para mim, mas para toda a nossa equipe, que está sempre aqui recebendo, né, uma mulher, enfim, de várias áreas diferentes, que traz tanto conhecimento, assim como você trouxe hoje para a gente. Só esse bate-papo, eu acredito que já é uma grande fonte aí, né, de despertar o poder de quem está do outro lado, porque informação é poder, não é? Então, você tendo a informação, já é ali o meu caminho andado para você tomar atitude de se cuidar mais, né? Porque eu digo muito, o nosso corpo é a casa do nosso espírito, né? A gente não... O nosso espírito não vai fazer nada se o corpo não estiver bem. Então, que a gente possa cuidar mais dessa casa, né? Assim como a gente cuida da nossa casa física, né? Vou pintar... Tem que cuidar. É o presente de Deus, então tem que cuidar. Isso, Deus nos deu esse corpo para que a gente faça o que precisa ser feito aqui. Verdade. Mas para que a gente faça, ele tem que estar bem, né? Então, assim, agradecer muito a sua vinda aqui, toda essa informação que você passou, o trabalho que você realiza, né? Porque é muito importante ter pessoas no mundo, profissionais, médicos, que pensem dessa forma, que, né, saia da caixa, né? Tenha uma mente mais aberta para realmente trazer, né, a cura, o bem-estar, né, para proporcionar essa vida melhor para as pessoas, para as mulheres. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, do fundo do coração. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Você está de parabéns em ter esse podcast, está levando informações para o mundo, né? Que agora, sim, assim, mundo. Com a internet, você leva para o mundo. Não fica aqui presa, né, no nosso estado, vai para o mundo. Então, você está fazendo um belíssimo trabalho. Fiquei muito feliz. Eu já lhe conhecia também pelas redes sociais. E desde eu acho que o primeiro ou foi o segundo, eu já comecei a assistir. E assim, você está... Parabéns. Você, sua equipe. Toda a nossa equipe. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a casa está aberta para quando você quiser voltar. Viu? Okay. Seja muito feliz aí na sua missão. Que mais e mais mulheres e mais casais possam ser ajudados aí, né, por esse talento, por esses dons que Deus lhe deu. E para você que está aqui, ainda tem um recadinho, né? Dar o recado aqui da nossa comunidade. Nós somos uma comunidade de mulheres que querem evoluir juntas. Então, eu criei, né, essa comunidade, Elas Têm Poder, onde você pode, por um pequeno valor,
de uma mensalidade, você pode estar lá com a gente, no nosso grupo do WhatsApp. A gente tem encontros online, encontros presenciais. São mulheres empreendedoras que se apoiam, né, que crescem juntas, que falam de tudo um pouco, né, de vida pessoal, profissional, de espiritual. Então, se você tem vontade de participar de algo assim, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e vir com a gente, né, fazer parte aí desse movimento de mulheres. Tem mais algum recado? O ETP Studios, que é o nosso estúdio. É para cá, Lucas, que eu falo? Para cá agora, né? O ETP Studios, que é esse estúdio onde está acontecendo aqui o podcast. Esse estúdio pode ser alugado por você, se você quiser vir fazer aqui o seu podcast, a sua videoaula, né? A sua palestra online, qualquer coisa relacionada a infoproduto que você possa fazer, queira imaginar em fazer, você pode fazer aqui. Basta passar a câmera aí do seu celular no QR Code também que está na tela e marcar um horário com a nossa equipe, ou para uma reunião online, ou aqui presencial. Nosso estúdio fica aqui em Teresina, no Piauí. E se você não é daqui, de repente aí, quem sabe a gente faz alguma coisa do online, né? Mas o presencial é aqui e está aqui super preparado, uma equipe aqui muito, cada um na sua especialidade, para transformar suas ideias em infoprodutos de qualidade. Então, qualquer coisa, vem aqui para o ETP Studio. E, na próxima quarta-feira, estaremos de volta com mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, trazendo uma outra mulher poderosa aqui para você. E pedimos mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário se você gostou desse episódio, compartilha com o máximo de pessoas possível. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá!